Jesus, amém? O pastor quer, em nome de Jesus, pode estar subindo então, pastor Eduardo, Cury. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor, irmão, ele merece o melhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha usá-lo poderosamente em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amanhã é o bom samaritano. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Jesus também está alegre conosco. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5 e versículo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5 e versículo de número 9. Todos acharam? Digo amém. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Vou ler mais uma vez. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de mais uma vez retornar nessa casa de oração. Agradecer a vida do meu amigo pastor Marcos, que nos fez o convite. Pastor Júnior, Deus abençoe o Senhor, a sua família. Meu amigo também, o Neto, Deus abençoe. Prazer em revê-lo. Estivemos num pequeno processo, né, irmãos? Nós estivemos aqui ministrando a palavra de Deus aqui sobre a Oliveira Verde. Quem estava aqui lembra da mensagem? Depois daquele dia nós pegamos Covid-19. Fiquei com 60% do pulmão comprometido. Pensava que já estava tudo acabado, terminado. Estivemos do dia 2/7 até o dia 7/7 internado. Entrei de cadeira de roda no hospital, debilitado. Mas no penúltimo dia eu recebi a visita do Espírito Santo. E ele disse ao meu espírito que ainda tinha algo a fazer através da minha vida, que é ministrar a palavra do Senhor. Eu sou servo de Jesus, então o servo dele tem que fazer aquilo que ele deseja. Amém? Quero agradecer a vida de todos os irmãos que oraram por nós, que intercederam, e agradecer a vida de todos que estão aqui nesta noite. Queridos, os fariseus estão
ouvindo que Jesus batizava mais discípulos do que, ou batizava e trazia mais discípulos do que João. Mas você sabe muito bem que Jesus ele dá a ordem, e quem batizava e quem fazia discípulos eram os seus próprios discípulos, os seus apóstolos. Aí Jesus ele tem a ideia de deixar a Judeia, e deixando a Judeia, ele tem a ideia: vou até Galileia. Só que para ele chegar até a Galileia, tem para percorrer esse caminho, há um caminho distinto que todos faziam naquela época. Porque naquela época tinha 3 caminhos: o caminho da costa do Jordão, que era 140 quilômetros de distância. Tinha também o caminho das montanhas da Palestina, que era de 120 quilômetros de distância. E tinha também o terceiro caminho, que era pelo deserto de Megido, que ocorria por 150 quilômetros de distância. Só que João vai escrever algo do capítulo 4, versículo 4, que Jesus ele chega e diz: era necessário atravessar a província de Samaria. O que é necessário? De quando Jesus está dizendo isso e João está escrevendo que era necessário ele chegar ou passar por Samaria, Jesus está dizendo, em outras palavras, que o ministério dele não seria o mesmo se ele não chegasse em Samaria. Eu vou dizer mais uma vez: o ministério de Jesus, ele não seria o mesmo se ele não fosse para Samaria. Mas por que Jesus quer ir para Samaria? Sendo que Jesus é judeu, e você conhece muito bem, sabe que o judeu não se dá com o samaritano, não se dá com o povo daquela época. Como judeu, ele não se dava com o samaritano. Acreditava-se que Jesus, como judeu, também seria o mesmo pensamento, teria a mesma ideia, a mesma índole. Mas Jesus é diferente. Jesus vai aonde ninguém vai. Jesus visita onde ninguém visita. Jesus fala com quem ninguém fala. Jesus ergue quem ninguém quer erguer. Jesus usa quem ninguém quer usar. Jesus vai na contramão de tudo, porque ele é Deus. E quando ele vai e ele necessita ir para Samaria, os seus discípulos vão agora se retirar, vão comprar mantimento para continuar a missão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, chegando na cidade de Samaria, chamada de Sicar, e a palavra Sicar no original significa Siquém, ela era um tipo de cidade a qual os filhos de Amor, que no capítulo de Gênesis de número 18, capítulo Gênesis número 37 até o 18 ao 20, eles tinham essas cidades, essas terras, e Jacó ele deu a esses homens 100 dinheiros, comprando essa terra chamada Siquém. Ele constrói primeiro um altar para adorar a Deus, e ele também constrói um poço. O altar ele edifica de baixo para cima. O poço já é mais trabalhoso. O poço não é de baixo para cima. O poço se inicia em cima e vai acabar embaixo. Quando ele está cavando isso, ele está não usando máquinas como nos dias atuais. Ele faz 37 metros de profundidade. Ele mede 4 metros de circunferência e constrói como se fosse um muro nesse poço. E ele se assenta nesse poço. Por quê? A tradição vai dizer que todo aquele que era dono do poço da época, a qual construiu, a qual suou, a qual conquistou durante a caminhada e a vida,
ele se assentaria no poço. Eu vou dizer mais uma vez: todo aquele que é dono do poço, ele faz esse tipo de muro, esse tipo de mais ou menos 3 tijolos acima, para se assentar. E quando ele se assenta, está mostrando que ele é o dono do poço. Entenda uma coisa: passado de 42 a 43 gerações, este poço, este lugar, está tomado de uma idolatria. O altar que um dia foi para Deus, está sendo adorado outros deuses. Você sabe muito bem que quando teve a divisão das tribos, 2 tribos ficou no reino sul, Judá e Benjamim. As outras 10 ficou com Jeroboão, filho de Nebate, reino norte. Jeroboão transforma Samaria como a capital política e capital religiosa é Dan e Betel, aonde ficava este poço. Eles colocam bezerros para adorarem e serpente para adorarem. Então, quando Jesus decide ir para a cidade de Sicar, aqui em João, ele está dizendo em outras palavras: eu estou chegando, eu estou indo a depois de 42 gerações, a qual ninguém teve a capacidade de mudar o ambiente de adoração. Jesus está dizendo: eu estou chegando até lá, para tomar o lugar que é digno de Deus e trazer a verdadeira adoração neste altar. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou chegando até, ou seja, é necessário eu ir até Samaria, porque lá eu preciso resgatar novamente o altar de adoração a Deus. Entenda uma coisa: quando Jesus chega, já está aproximadamente, juntamente numa hora sexta, que é equivalente a meio-dia. O sol está escasso, o sol está mais quente. O período a qual esta mulher sai da tua casa, pega o seu cântaro e vai até aquele lugar. Segundo a história vai dizer que naquela época era 9 horas da manhã, a qual todos iam até esse poço para pegar água. Mas por que essa mulher está indo meio-dia? Porque essa mulher tem um passado a qual julgam ela. Essa mulher tem uma história a qual julgam ela. Porque essa mulher, ela vai passar por tudo isso. E a história vai dizer que ela vai ao meio-dia, dizendo em outras palavras: eu vou ao meio-dia porque não tem ninguém naquele poço. Eu vou ao meio-dia que não tem ninguém para me julgar. Eu vou ao meio-dia que não tem ninguém para apontar a minha história. Eu vou ao meio-dia que não tem ninguém para criticar o meu passado. Mas quando ela chega lá meio-dia, ela tem uma surpresa, porque a Bíblia vai dizer que quem está sentado junto ao poço? Jesus. Aí quando Jesus está sentado, Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: mulher, me dê água para me beber. Ela olha para Jesus e ela começa a trazer a respeito do costume da história. Ela diz: por que você pede, sendo judeu, água a mim, sendo que eu sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus olha para ela e diz: se tu soubesses quem está te pedindo água para beber e conhecesse o dom de Deus, você lhe pediria e ele te daria água
viva. Ela olha para Jesus e diz, respondeu ela para Jesus dizendo, onde pois tem essa água viva? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Mal sabe ela que quem está sentado no poço é alguém que vem da geração de Jacó, ou seja, de José e de Jacó, e ele está tomando posse daquilo que nunca teria sido tirado da mão de Deus. E quem está pedindo água para ela não é Jacó, não é como Jacó, mas é maior do que Jacó, e é aquele que lutou com Jacó no val de Jaboque. Quem está pedindo água para ela é aquele que simboliza a escada qual Jacó havia visto lá no livro de Gênesis. Me prova dentro da Bíblia. João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ele olha para Natanael e disse, se tu creres, verá coisas maiores do que já viu. O que? Virá os anjos subir e descer sobre o filho do homem. Ele está dizendo, eu sou a escada de Jacó. Ela olha para aquela mulher e ela diz, você não é maior do que Jacó, porque foi ele que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado. Jesus olha para ela e diz, se você beber da água do poço, eu tenho certeza absoluta, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, se você beber da água que está em cima, no poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você será uma fonte. Entenda uma coisa, o poço alimenta um, e a fonte? Alimenta vários. Ele está dizendo assim, se você crer, eu vou trazer aquilo que está lá embaixo, ai Jesus, para cima, ou seja, eu vou fazer você não como um poço, mas eu vou fazer como você, como uma fonte, ou seja, aonde você entrar, você não vai ser influenciado por alguém, mas você vai influenciar alguém pelas suas atitudes, porque a partir de hoje, você não vai ser mais um poço, a partir de hoje você vai ser fonte. Como assim? A fonte, ela consegue abastecer muitas pessoas ou muita gente. Você não entendeu nada. Jesus está dizendo, se você crer, você não precisará mais tomar a água do poço, porque você vai ser uma fonte, e aonde você chegar, você vai influenciar alguém a servir a Deus. A mulher achou boa a proposta, olha para ele e disse assim, me dá desta água para eu beber, para nunca mais terá sede. Primeiro, ela entende que se ela beber dessa água, ela não vai mais precisar beber água do poço. Segundo, para que eu não precise vir buscar, ela está dizendo assim, me dá dessa água. Primeiro, eu não vou ter mais a necessidade, ninguém vai mais apontar para mim, ninguém vai mais me criticar, porque eu não vou ter mais a necessidade de beber essa água. Aí Jesus olha para ela e Jesus vai dar uma opção a ela. Que opção é essa? Ele vai dizer assim, disse a mulher, dá dessa água para eu beber, para que não tenha mais sede e nem precise vir buscar. Jesus olha para ela e diz, vai e chama o teu marido. Aquela mulher poderia desistir ali, ela poderia olhar e dizer assim, ou não se declarar para Jesus. Só que eu entendo aqui, porque para ser fonte, primeiro tem que declarar os erros. Olha que ela disse, eu não tenho marido nenhum. Jesus disse, disseste bem, tiveste 5, mas esse que você tem não é seu. Ou seja, é a lei do levirato.
O que é a lei do levirato, pregador? A lei do levirato é o seguinte: casa com o irmão morreu, tem mais 4 irmãos, ela vai casar com um irmão, depois mais um irmão, mais um. A história vai dizer o que mais ou menos? Que morreram 5, ou acabaram 5, e quando acabou os 5, ela está com outro que não era da família. Jesus olhou para ela e disse assim, ó: disseste a verdade. Aí quando ela olha para Jesus, ela viu que Jesus era profeta, que Jesus revelou aquilo que ela estava ocultando durante a história. Ela olha para Jesus e diz: olha, eu vejo que você é profeta, e eu entendo que os meus pais adoram em Gerizim, aonde tinha Jeroboão, que tinha colocado os ídolos. Mas os povos de Jerusalém, o povo de Israel, os judeus, adoram em Jerusalém. Eu posso te fazer uma pergunta: qual destes montes eu devo adorar? Gerizim ou Jerusalém? Ela está dizendo: em qual ambiente eu tenho que adorar? Eu tenho que adorar onde meus pais adoram, ou eu tenho que adorar aonde os judeus adoram? Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, pode crer-me que a hora vem, que não é nem neste monte e nem em Jerusalém que adorarei o Pai. Ou seja, ele está dizendo: mulher, entenda uma coisa, Deus se faz presente em qualquer lugar. Vou dizer de novo: Deus se faz presente em qualquer lugar. Deus não está só dentro da igreja, Deus também está no teu lar. Então você tem que adorar no seu lar. Deus não habita só dentro da igreja, Ele também habita no teu trabalho através de você. Então você tem que adorar. Qualquer ambiente que você entrar, você tem que adorar. Mas irmão, você quer que eu glorifique, você quer que eu adore? Eu não estou dizendo para você escandalizar, eu não estou dizendo para você levantar a mão no meio de muita gente do teu trabalho e dar glória. Eu estou dizendo para você ter uma vida de adorador. O que é essa? Despertou da cama, já acorda adorando. Tomando banho, já está adorando. Saindo para pegar o trem, já está adorando. Ou seja, adorando por dentro. Aí ele olha para ela e diz assim: sabe por quê? Não é para adorar nem nesse monte e nem em Jerusalém, é porque você adora quem você não conhece. Ou seja, Jesus está do lado dela e Jesus está dizendo: você adora quem você não conhece. Será que você tem conhecido o Deus que você tem adorado? Porque o Deus que você adora é maior do que os seus problemas. O Deus que você adora é maior do que os seus adversários. O Deus que você adora é maior do que tudo. O Deus que você adora é maior do que Baal. O Deus que você adora é maior do que Astarote. O Deus que você adora é maior do que Moloque. O Deus que você adora é maior do que Chucaveira. O Deus que você adora é maior do que Pombagira. O Deus que você adora é maior, é maior, é maior. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Ô, glória! Porque você adora o que não conhece. Porém nós adoramos porque nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Não importa a situação que esteja, eu adoro. Adorar em espírito e em verdade, pastor Júnior, é como se fosse aquele leproso chegando até Jesus no momento de adversidade dele, no momento mais crítico da história da vida dele. Ele se prostra diante de Jesus e diz: olha, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ou seja, adorar Jesus significa: eu não vim para pedir nada, eu só vim para adorar. Se você abrir a porta, eu te adoro, mas se você não abrir a porta, eu te adoro do mesmo jeito. Se você me curar, eu te adoro, mas se você não me curar,
eu te adoro do mesmo jeito. Se você abrir a porta de emprego, eu te adoro. Mas se você não abrir a porta de emprego, eu te adoro do mesmo jeito. Por quê? Porque eu só vim adorar, eu só vim adorar, eu só vim adorar. Ei, nós temos que parar com esse costume da igreja de chegar e pedir: Jesus, me dá, me dá, me dá. Jesus não é o teu empregado, Jesus não é teu garçom. Mas se você levantar as mãos para Ele hoje e começar a adorar Ele, tenha certeza que Ele sabe a necessidade que você tem. Aí a mulher diz assim: eu sei que a salvação vem dos judeus, porque virá o Messias, a qual é chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Jesus olha para ele e diz: sou eu que estou contigo. Nesse ponto chegam os discípulos, não julgam ela vai para Samaria. Olha que diz o versículo 39: muitos samaritanos daquela cidade foram influenciados por causa do testemunho dela. Ou seja, ela virou fonte. Por quê? Porque quando ela chega na onde ela morava, a Bíblia vai dizer que todos começaram a entender o Deus ou Jesus que havia feito a obra sobre a vida daquela mulher. Chega o capítulo de número 5. O capítulo de número 5 está dizendo que, passado essas coisas, ou seja, o relato da samaritana, da mulher, a Bíblia vai dizer agora, e da cura do filho do oficial, do rei, a Bíblia vai dizer que Jesus está indo para uma festa. E quando Jesus está subindo para Jerusalém, ele observa uma porta chamada Porta das Ovelhas. Como que era essa porta? Essa porta era a menor de todas. Por quê? Porque você sabe que a ovelha é pequena. Então essa porta ela seria menor daquela época. E perto daquela Porta das Ovelhas tinha um tanque chamado no hebraico Betesda, que significa Casa da Misericórdia. E lá naquele tanque havia pavilhões. O que são pavilhões? São escadas que tinham um tipo de público, a qual eles habitavam sobre os alpendres, a qual eram coberturas por causa do sol escaldante, da chuva. E a Bíblia vai dizer o tipo de pessoa que está naquele tanque. Tem enfermo, tem cego, tem paralítico e tem coxos. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele chega e ele está indo até lá. Por que eles estão nesse tanque? Vai dizendo que esse tanque, de tempo em tempo, ou seja, não é hoje e no outro dia do culto. Quais os dias de culto aqui, pastor? Não são só terça e domingo que tem avivamento. Lá é o seguinte: tem um avivamento terça, depois de algum tempo tem outro avivamento. Então, o que eles estão esperando? Eles têm ainda a ideia do que, quando acontecer esse movimento, vai descer um anjo, e o anjo vai movimentar as águas, e o primeiro que se jogar naquele tanque é curado. Realmente era curado. Só que entenda uma coisa: para aquele homem que está sentado por 38 anos, acamado sobre uma maca, que era um tipo de pele de animal, que ele enrolava e alguém levava ele até lá. Entenda uma coisa: para ele chegar até lá, ele tinha primeiro ter uma capacidade financeira. Porque naquela época pagavam alguém para colocar a pessoa. Tanto é que ele diz: olha, quando eu vou quando chega a minha vez, já vem outro no meu lugar. Por quê? Eu não consigo ir sozinho, eu dependo de alguém para me levar até o tanque. Então a ideia é o quê? Tem alguém que tem uma classe financeira maior, paga alguém e coloca sobre aquele tanque, e quando vem o movimento das águas, ele era curado. Só que o que me chama a atenção é que tem milagre lá, mas é um milagre temporário. Ou seja, tem milagre hoje, só daqui mais um ano tem milagre. Segunda coisa, é um tanque que tem concorrência. Ou seja, se um for curado, o outro não é. Vou dizer mais uma vez: tem que ter briga para chegar até o tanque.
tem que ter disposição para chegar até o tanque. O anjo desceu. Eu imagino uma briga, Neto, de um cego, de um surdo, porque o cego está ouvindo, dizendo: o anjo chegou. Só que quem vai levar ele, pastor? O surdo está olhando o anjo até lá, só que ele não escuta o movimento. Imagina a confusão que era. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega. E quando Jesus chega, o primeiro erro que eu vejo aqui, qual é? Ninguém percebe. Vou dizer mais uma vez. Jesus chega diante de quem está necessitado e ninguém percebe. Vou dizer outra vez para você entender. Jesus chega e ninguém percebe. Por que não percebe? Porque eles estão com o costume do culto do tanque do Betesda. Que culto é esse? Avivamento temporário. Que culto é esse? Disputa para ver quem ganha milagre. Que culto é esse? Olhar só para o tanque. Então, enquanto eu estou olhando para o tanque, Jesus está andando. Entendeu? Vou dizer de novo. Enquanto eu estou olhando para o tanque, Jesus está andando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós achamos assim: se tiver línguas estranhas, ou pregador, ou pastor, ou quem tiver com oportunidade, apontar o dedo para mim e revelar o que eu necessito, Jesus está na casa. Jesus está dizendo no meu coração: diga para a minha igreja que eu já cheguei e tem gente que nem percebeu. Não, eu vou dizer de novo. Jesus está dizendo: eu já cheguei e tem gente que ainda não percebeu. E quando Jesus chega, ninguém está percebendo. O texto diz aqui, ó, ninguém percebe. Aí quando ninguém percebe, ele chega para quem? O paralítico, 38 anos. E olha o que ele pergunta para o paralítico: queres ser curado? Entenda uma coisa. Há muitos anos, quando eu li esse texto aqui, antigamente, eu falava: Jesus, você está zombando do homem. Eu te pergunto para você, quando você está com uma necessidade de ser curado, imagina você no lugar deste paralítico, e eu chegar para você e dizer: você quer ser curado? O que você ia pensar? O que você ia pensar? Ah, você está brincando. Não, eu não quero ser curado não, eu quero continuar desse jeito aqui. Só que eu entendi, irmão, por que Jesus perguntou para ele. Por que Jesus fala para ele: quer ser curado? Ele tem uma opção. Que opção é essa? Ou ele entende que quem é maior do que o tanque está do lado dele, ou ele continua com a mesmice do tanque. Entenda uma coisa, ele está dizendo assim: quer ser curado? Ele está dizendo: eu te dou uma opção. Que opção é essa? Ou você fica esperando o movimento que vem de vez em quando, não pegou. Ou você espera o movimento que vem de vez em quando para ser curado, ou você quer ser curado por mim. Jesus está dizendo: eu vim para quebrar. Jesus está dizendo aqui na palavra: eu vim para quebrar esse simbolismo do tanque. Por quê? Você está olhando para o tanque 38 anos e não aconteceu nada. Eu vim para mudar o culto hoje. Você está olhando para o tanque, Jesus. Você está olhando para a situação e não está mudando nada. E Jesus está dizendo: queres ser curado? Não vai precisar eu ir até você e falar em línguas estranhas. Jesus já está do teu lado. Eu vou dizer para você dar glória. Jesus já está do teu lado dizendo: o que queres? Queres ser curado? Se é porta aberta, queres a porta aberta? Se é porta de emprego, queres o porta de emprego? Se é uma cura, queres a ser curado? Se é um milagre, queres ser curado? Jesus já chegou na casa faz tempo. Antes de você se arrumar, olhar para o espelho, Jesus já estava preparando o ambiente, dizendo: hoje é noite de você parar de olhar para o tanque, porque o tanque tem movimento temporário, mas com Jesus o avivamento tem hoje, tem amanhã, tem depois. Só você que está entendendo, levanta a mão para cima e dê um brado de glória. Alabai de comum de caçulha.
Lemendo de da canto comum de que a súria. Alabai do comum de que a súria que me dará canto. Elemento que me dará canto comum de que a sé. Meu Deus. Ou seja, no tanque tem milagre hoje. Depois não tem. Mas com Jesus tem milagre hoje, tem milagre amanhã. No tanque tem disputa, quem chegar primeiro é curado. Aqui Jesus é tão bondoso que até quem chega na hora da palavra, ele também é abençoado. No tanque eu preciso ter uma condição para alguém me colocar. Mas com Jesus é diferente. Jesus já está do lado, dizendo: queres ser curado? Respondeu o enfermo. Olha como que Jesus, como eu entendi depois desse texto, que eu te falei para você que o homem só está olhando para o tanque. E para você olhar para o tanque, você olha para o alto? Olha para onde? E para olhar para Jesus? Ou seja, ele está olhando para o tanque. Jesus está falando com ele, ele está assim, ó. Então, eu até quero, mas quando chega a minha vez para me colocar no tanque, não tem ninguém que me coloque. Porque enquanto chega a minha vez, eu estou indo descer devagarzinho, e não tem ninguém que me coloque. E quem está do lado dele? Aí Jesus olha para ele, Jesus libera 3 palavras proféticas. Só que essas 3 palavras aqui mexeu comigo. Por quê? Jesus poderia dizer o que para aquele homem? Jesus poderia dizer o que para aquele homem? Anda, sim ou não? E por que Jesus não fala anda? Jesus fala primeiro, levanta. Se a necessidade daquele homem é andar, por que Jesus não fala para ele: já anda? Se aquele homem está vidrado no tanque, por que Jesus não olha para ele e diz: já anda? Sabe que o Espírito do Senhor fala no meu espírito, pastor Marcos? Por que Jesus disse levanta? Jesus está dizendo: primeiro eu tenho que fazer ele acostumar a ficar na posição. Você não entendeu? Jesus nunca vai fazer alguém andar antes de se levantar. Aí eu vou dizer mais uma vez: Jesus nunca vai fazer alguém andar antes de se levantar. Por quê? E aquele homem não está acostumado com a posição. Então primeiro tem a posição. Primeiro tem a posição. Aí eu perguntei para Jesus: mas você poderia dizer agora para ele, já que ele levantou, anda. E por que Jesus não fala anda? Jesus fala para ele: pega o teu leito, ou toma o teu leito. Agora eu te pergunto para você. Primeiro, Jesus disse o que para ele? Levanta. Ou seja, tem a posição. Primeiro você tem que ter posição para você acostumar, para depois você receber coisa maior. Primeiro você tem que levantar para depois andar. Nunca você vai andar para depois levantar. Primeiro é a lógica, é o que? Vou levantar, vou ter posição, e eu tendo a posição, tendo firmado os meus pés, eu agora tenho a capacidade de andar. Mas Jesus não diz para ele andar, diz: pega teu leito. Agora eu te pergunto, você 38 anos na prova, e a pessoa vai, e Jesus fala: pega o teu leito. Ou seja, pega aquilo que você viveu o resto da vida. Aí eu perguntei para Jesus, e Jesus me disse no meu espírito: sabe o que? Sabe por que, meu filho, eu mandei ele pegar o leito? Segundo, depois de levantar, eu falei: por quê? Quando ele pega o leito, primeiro ele está mostrando para aquele homem que se ele quiser um dia sair da posição, lembra da onde eu te tirei. Segundo, pega aquilo que fazia você ser humilhado, pega aquilo que fazia você sendo menosprezado,
E quando ele pegou, Jesus libera a terceira profecia e maior. Ele diz: anda. Quando ele anda, pastor, primeiro, colocou de pé. Segundo, teve o trabalho de enrolar a maca, enrolar o leito, colocar debaixo do braço, Neto, e caminhar. Quando ele está caminhando, Jesus está dizendo: primeiro, você está na posição. Segundo, pega o leito. Por quê? Todas as vezes que você quiser voltar da onde você era, lembra da onde eu te tirei. Todas as vezes que você quiser sair da posição, lembra da onde eu te tirei. Terceiro, vai andar. Ou seja, agora está acostumado a ficar de pé na posição. Agora já entendeu da onde eu te tirei. Agora se prepara para andar. Mas entenda uma coisa que eu vi aqui. Primeiro, ele levantou. Segundo, pegou o leito. Terceiro, andou. Olha o que acontece quando ele levanta, pega o leito e anda. A Bíblia vai dizer que alguém diz para ele: por que você está andando? Não é lícito carregar o teu leito porque é sábado. Eu te pergunto para você, 38 anos na prova, ninguém falou nada. Agora que está na posição, está entendendo? Ô Jesus, acho que eu estou pregando. Você não está entendendo? Eu vou dizer de novo. 38 anos na prova, ninguém se levantou. 38 anos na prova, vou trazer a espiritualidade para você entender, principalmente os jovens aqui. 38 anos, amizade abraçava, amigo para todo quanto é lado, a casa cheia. Quando passou a sair da situação dos 38 anos e se colocou de pé, pegou a maca, o leito e andou, a oposição vai se levantar. Entenda uma coisa: enquanto está 38 anos naquela situação que você acha que está bom, que você acostumou, ninguém se levanta. Agora começa a orar para você ver. Começa a se colocar na posição para você ver. Começa a ler a Bíblia para você ver. Começa a vir com o culto para você ver. Eu estou pregando para alguém aqui que algumas amizades antigas deixou você de lado. Por quê? Porque 38 anos atrás você achava que estava bom, mas agora você está melhor ainda e já entende que com Jesus o caminho é melhor. Mesmo que vem luta, o caminho com Ele é melhor. Mesmo que vem prova, o caminho com Ele é melhor. Mesmo que vem as provas, as lutas, as adversidades, caminhar com Ele é melhor. Mas entenda uma coisa: Deus está dizendo no meu espírito da seguinte forma: sabe por que eu afastei aquelas amigas, aqueles amigos de você? É porque eu estava te dando livramento para você. Não, você não entendeu. Você lacrimejou, você chorou, você resmungou para Deus, dizendo: ele não vai mais em casa, ela não vai mais em casa. E Jesus está dizendo: eu te dei um livramento, minha filha. Eu te dei um livramento, meu filho, quando eu afastei as suas amizades. Percebe aqui no texto: só vai se levantar a oposição quando tiver na posição. Só vai se levantar a oposição quando vê você com milagre na mão. Só vai se levantar a oposição quando vê você andar. Enquanto você está parado, cabisbaixo, não fazendo nada para Deus, a oposição não se levanta. Mas é só você colocar na posição, pegar a maca ou o milagre e começar a andar. Sabe o que vai acontecer? A oposição vai dizer: para, você não pode, para, você não deve. Mas entenda, olha o que ele responde. Olha o que ele responde, Neto: o mesmo que me curou, o mesmo que me curou, me disse: levanta, pega o teu leito
e anda. Ele está dizendo assim: enquanto eu tive 38 anos, você nunca veio até mim e me curou. Nunca me ajudou, aí, pegou. Nunca me abraçou. Agora que eu estou na posição, agora que eu estou com o meu milagre, e agora que eu estou andando, você vem me questionar por que eu estou andando. Sabe por que eu estou andando? Porque é aquele que me curou. Sabe por que eu estou na posição? Porque ele me curou. Não, você não entendeu, só o pastor. Sabe por que eu estou na posição? Porque ele me curou. Sabe por que eu peguei o meu milagre? Porque ele me curou. Sabe por que eu estou andando? Porque ele me curou. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor? É que o inimigo quer colocar limitações dentro da igreja. Como assim? Eu não estou entendendo. Ele usa pessoas que você menos acredita. Você imaginou você dando um glória bem alto e alguém dizendo para você: fala baixo, Jesus não é surdo. É o inimigo querendo colocar limitações na sua adoração. Mas Jesus veio aqui nessa noite quebrar limite. Eu vou dizer de novo: Jesus veio aqui nessa noite quebrar limite. Hoje é noite de adoradores. Tirar, não, você não está entendendo. Se eu fosse você, arrancava esse glória, esse aleluia de dentro e começava a glorificar ele, porque ele está aqui nessa noite e ele está dizendo: eu venho quebrar limite. O inimigo quer que você ora só um pouco, mas eu quero que você ora mais. O inimigo quer que você jejua um pouco, eu quero que jejua mais. O inimigo quer que você adora pouco, mas eu quero que você adora mais. O inimigo não quer que você venha para o culto, mas eu quero que você venha cultuar mais. Só quem está acreditando. Elemento, alabara canto comande que a súria, elebara canto comande que a sé, elemendoro comande camanto que mandarábia, elebatu que plaçui, elemando comande que a súria. Deus está mandando dizer também para alguém que está nos assistindo e dizer: levanta primeiro, tenha posição. Por quê? Porque quando você tem posição, você vai pegar o teu milagre. Depois que você vai ter teu milagre, você vai começar a andar, mas a oposição vai querer te parar. Mas quem mandou você levantar, quem mandou você pegar o teu milagre, quem mandou você andar, é Jesus de Nazaré. Se coloca sobre os seus pés. Não. Jesus assoprou no meu espírito agora. Senta um pouquinho. Vamos fazer um ato profético. Vamos fazer um ato profético. Eu não quero que você fique chateado comigo e você pense assim: ele está dizendo que eu sou um paralítico. É só para você entender um pouquinho a espiritualidade. Vocês querem profecia através da palavra? Eu vou fazer o seguinte, qual foi a primeira parte que Jesus disse para ele? Levanta. Quando eu disser levanta, você levanta. Tudo bem? Amém? Você não vai ficar chateado comigo não? Não estava não. Mas Jesus estava. Aí, quando ele disser a segunda vez, ele vai falar o quê? Pega o teu leito, ou seja, pega a tua vitória. Só que você tem que pegar a vitória. Não é pegar assim, não, agarra ela. Por quê? Porque quando você pega ela com força, não tem ninguém que tome. É só o pastor entender. Eu vou pregar para você, pastor. Quando você pega a vitória, pastor, abraça ela, ninguém toma. Aí terceiro, você anda. Só que aí você vai fazer o seguinte: é isso, tá vendo? Já tá na. Você vai chegar e vai fazer assim, tá? Fechou? Vocês não vão ficar com raiva de mim? Tá bom? Fechou? Qual que é o primeiro? Segundo? Isso, até o jovem já tá pegando aqui. Aí você vai fazer assim, andar. Tá bom? Aí se Deus te tomar para você abraçar alguém, quiser chorar, chora, porque aqui é a liberdade. Jesus olha para aquele homem que está 38 anos e diz para ele: primeiro, levanta. Segundo, pega o teu leito. Ou seja, primeiro me colocou na posição. Segundo, me disse: a partir de hoje eu não saio da posição, porque se eu sair, eu já sei de onde que ele me tirou.
E terceiro, ele disse: anda. Aí os jovens: isso, vai com os dois pés, isso, anda, anda. Aí o adversário está dizendo: você não pode andar. Aí você olha e diz assim: não, quem me curou, diga, quem me curou, me disse para me levantar, me disse para me pegar o meu leito e me disse para me andar. Ou seja, não tem ninguém que vai me parar. Diga, não tem ninguém que vai me parar. Eu vou continuar a andar. Vai vir prova, eu vou continuar a andar. Vai vir luta, eu vou continuar a andar. Vai vir adversidade, eu vou continuar a andar. Por quê? Porque Ele me curou, me levantou, me deu a vitória e me disse para andar. Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar.